Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, estamos de regresso para mais uma edição do Igreja Açores. Hoje vamos conversar com a professora Rosalina Gabriel sobre a nova exortação do Papa Francisco, Laudate Deum. Mas antes disso, vamos à atualidade da Diocese açoriana. A disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica arrancou o ano letivo com muita serenidade. Quem o diz é o coordenador da disciplina, professor Bento Aguiar. O início do ano marcado por muita serenidade, sem complicações de maior, pelas boas rotinas institucionais e da relação com as escolas. Digamos que o ano letivo obedeceu um critério de continuidade e de regularidade, e por isso estamos satisfeitos, porque todos os professores que as escolas solicitaram foram colocados. Ainda tivemos necessidade para suprir algumas falhas de pessoal que está em pré-reforma e em situação de atestados médicos, e conseguimos suprir isso. Portanto, estamos muito satisfeitos com o início do ano, e as perspectivas são muito animadoras em relação à questão das percentagens de alunos inscritos e matriculados, porque o facto das escolas terem solicitado desde o Curva Santa Maria diversos horários dá-nos uma perspectiva otimista de que, de facto, continua a ser uma opção muito válida a educação moral e religiosa católica. Portanto, não temos ainda dados concretos nesse aspecto da frequência a nível percentual, mas estamos muito animados de que seguirá na linha do... A disciplina é, mais uma vez, oferta na Ilha do Corvo, um processo que esteve suspenso durante alguns anos e que agora já está cimentado. Julgo que, se não estou em erro, será o segundo ou terceiro ano em que retomamos a disciplina na Ilha do Corvo. O que para nós podemos dizer agora que a educação moral está em pleno funcionamento nas 40 escolas que compõem a rede pública dos Açores, e com os professores devidamente habilitados e colocados. Portanto, para nós era um aspecto pendente e que foi resolvido nos últimos 2-3 anos, e também estamos satisfeitos por isso. Outra das novidades é a efetivação de professores que concluíram a licenciatura em Ciências Religiosas. Este ano letivo, portanto, o início desse ano letivo 23-24 fica marcado pela efetivação de 9 professores do grupo daqueles que em 2018 lançaram-se na aventura de completar a licenciatura e o mestrado em Ciências Religiosas, e que acabaram por efetivar no mês de março, no quadro regional de professores dos Açores. Prevê-se para o próximo ano mais 8 professores que ainda não conseguiram, finalizar o seu percurso educativo, nomeadamente na entrega do relatório final do mestrado, mas que até lá, até fevereiro, março do próximo ano, estarão em condições de também ficar mais seguros e mais concentrados na disciplina, porque de facto a segurança que lhes dá o ficarem efetivos é sempre também uma mais-valia para fazerem ainda um melhor trabalho. Ficam agora colocados na disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica 6 novos professores na Ilha de São Miguel, 2 na Ilha do Pico e 1 na Ilha Terceira. Decorre até ao final do mês de outubro o Sínodo dos Bispos, com participação inédita de leigos, entre eles mulheres. Piedade Lalanda, socióloga e diretora do Serviço Diocesano da Pastoral Social, destaca um sínodo com capacidade de escuta, escolhendo simbolicamente algumas presidentes delegadas. Acho que também é importante a forma como este Papa encara o sínodo, numa ótica não doutrinária nem ideológica, mas numa procura de escutar o Espírito Santo, no sentido de encaminhar a Igreja para as decisões que são as mais adequadas, de alguma maneira, em termos sociais, numa
no reconhecimento dos problemas que envolvem ou na qual a Igreja está inserida, porque a Igreja não é uma bolha que isola as pessoas da realidade cotidiana. E, neste sentido, é interessante ver que as duas mulheres que o Papa nomeou entre os presidentes delegados da Assembleia, portanto, uma das mulheres é Momoko Nishimura, portanto, uma japonesa de 48 anos, e que vem de um país onde os católicos representam 0,2% da população. E eu acho que o Papa, com esta indicação desta mulher, vem exatamente dizer que uma das traves mestras da Igreja nos tempos que correm tem que ser a capacidade de discernir, de escutar, de compreender o outro. A outra presidente delegada representa as minorias. Uma mulher que está no México, de seu nome Maria de los Dolores Palencia, que trabalha na fronteira do México com os Estados Unidos, e ele até criou aqui um verbo interessante para caracterizar a missão desta religiosa, que é samaritanear, ou seja, esta capacidade de acolher o vulnerável sem julgar, porque esta mulher acolhe pessoas que estão a tentar entrar nos Estados Unidos, que, como ela diz, sonham com uma vida melhor, e que ela dá comida, dá alojamento, cura das feridas, e muitos deles até não chegam a entrar e voltam a passar no mesmo local. Portanto, eu penso que também aqui o Papa nos faz alertar para esta questão dos migrantes, para esta questão das desigualdades de desenvolvimento e por estas populações que ficam um bocadinho à margem das guerras, das alterações climáticas, da pobreza, e que procuram uma vida melhor e que têm direito a uma vida melhor e que são muitas vezes enxutadas, empurradas de um lado para o outro, tratadas às vezes de forma menos digna. Escuta é, de facto, a palavra de ordem na Assembleia dos Bispos. Para o padre Jacob Vasconcelos, formado em pastoral, o momento mais simbólico foi o almoço do Santo Padre com pessoas em situação de vulnerabilidade. Este sínodo, para mim, dá um sinal, antes de mais, muito belo de abertura e uma igreja verdadeiramente inclusiva e preocupada em escutar todos. Aliás, este sínodo, desde os seus primórdios, pautou-se por uma capacidade de escuta extraordinária que a Igreja manifestou nas suas instituições, como costumamos dizer, nas pessoas que são responsáveis aos mais diversos níveis e, sobretudo, a nível da Igreja que está em Roma, uma grande capacidade de abertura e de escuta. Este, para mim, foi um sinal que me tocou desde o início, uma escuta muito aberta, muito inclusiva. Isto, por si, tem muito valor. E esse clima, essa atitude, continua, digamos assim, a pautar a Assembleia Sinodal. Uma Assembleia que se tem pautado por temas bastante fraturantes, alguns deles, basta pensar em temas ligados, por exemplo, ao acolhimento das pessoas em situação irregular, a voz que foi dada aos pobres, às pessoas que são muitas vezes excluídas das opiniões, digamos assim, oficiais, ou seja, a preocupação que há para que todos sejam escutados e todos sejam tidos em conta. Isso, para mim, é algo muito bonito e que fala muito de uma igreja que quer verdadeiramente ser um lugar onde todos se sintam em casa. Apesar dos trabalhos da Assembleia em Roma, Jacob Vasconcelos destaca também a voz ativa do Papa Francisco na procura pela paz. A Igreja é uma das grandes instituições a nível mundial que levanta a voz de forma vigorosa, não só agora, mas desde há muito tempo que a Igreja levanta a voz de uma forma vigorosa a favor da paz e contra a guerra. Aliás, basta pensar, temos outros exemplos de outras guerras, de outros conflitos mundiais e não só, mundiais e locais. Estou a pensar, por exemplo, durante a minha estadia em Roma, teve um grande impacto negativo a guerra da Ucrânia, da questão da Ucrânia e da Rússia, e lembro-me perfeitamente, domingo após domingo, tinha a oportunidade todos os domingos de ouvir o Papa no Ângelus e de ouvir os seus apelos muito veementes. Portanto, a Igreja é bastante clara na defesa da paz, e ainda bem. Aliás, a paz é um valor evangélico, é um fruto do Espírito Santo, e nós não podemos prescindir dela nem da sua defesa. É claro que isto pode, digamos assim, um pouco, esta grande problemática mundial pode fazer com que fique um pouco em segundo plano a questão do sínodo. Isso é perceptível, porque a paz
É um assunto muito sério, não é que o sínodo não o seja, mas quando estamos a ver pessoas a morrer e a sofrer, é natural que a nossa atenção se concentre nelas. E eu creio que a Igreja, mesmo neste âmbito desta caminhada que está a fazer com o sínodo, já teve palavras também acerca da paz, o próprio sínodo já abordou este tema, e creio que há de ter também alguma postura que depois se há de concretizar nos modos em que a Igreja trabalha, porque muitas vezes a Igreja trabalha não só de forma visível, mas também no escondimento, mas um escondimento depois que é muito profícuo, que dá muitos frutos, porque a Igreja tem os seus sistemas próprios de diplomacia, que produzem muitos frutos a favor da paz e da concórdia entre os povos, e eu tenho a certeza que a Igreja também neste âmbito está a trabalhar, como sempre o faz, de forma muito eficaz. Na última semana, o Sínodo em Roma abordou a Igreja numa cultura digital e a guerra. A reunião magna em Roma garante que o Sínodo não é um conceito, mas uma intensiva experiência de escuta. Outubro é o mês do Rosário, uma oração de devoção com séculos, mas mantida atualmente sobretudo pelos mais velhos. Em casa da minha mãe, a tradição é talvez um pouco rigorosa demais. Às vezes nós aqui em casa facilitamos um bocadinho mais. Em casa da minha mãe, ela todos os dias reza um terço com o meu pai, em comum, e depois reza um terço por cada uma das suas filhas e dos seus netos, o que, fazendo a contagem, 3 filhas e 4 netos são uns quantos. Mas Ana Marcos, professora, enfermeira e catequista, diz que os hábitos de oração que ficaram de geração em geração vão se alterando na família. Para além disto, temos a prática diária. Quem vai à casa da minha mãe já sabe que nós temos um ritual antes de comermos, que é toda a gente reza antes de comer. Como temos crianças, passamos a cantar. E, portanto, antes de iniciarmos a refeição, toda a gente já sabe que agradecemos aquele momento e partilhamos esta bênção que é podermos usufruir dos alimentos que temos na nossa presença. Os hábitos de oração foram sobrevivendo até aos netos com alguma insistência. A minha mãe é teimosa. E é incisiva nas coisas. Acabou por se instalar de uma forma natural e as crianças, como começaram a ficar habituadas, não estranham. Aliás, já estranham é quando não acontece. Se alguém começa a comer, eles dizem: "Oh vó, ainda não rezamos." Curiosamente, na minha infância não me lembro desta tradição tão firme. À medida que fomos crescendo, talvez crescemos também um bocado mais na fé e, portanto, houve determinadas coisas que nós fomos instalando na nossa vida de fé familiar. E, portanto, as coisas foram acontecendo naturalmente. Portanto, nós habituámos-nos a isso. Quando a minha mãe está, os meus pais estão, os nossos amigos também já não estranham. Ana Marcos explica os benefícios deste hábito até para a cumplicidade dentro do seio da família. É a proximidade que estabelecemos uns com os outros. Depois é sermos gratos por as coisas que temos, para as conquistas que vamos fazendo. E depois podemos partilhar com os nossos filhos que, de facto, temos que ser muito gratos por aquilo que temos, pela bênção de termos uma família unida e reunida com um propósito comum e numa vivência de fé comum. Portanto, isto talvez seja a memória mais concreta que eu tenho também da minha infância. Já na pele de catequista, Ana diz ser cada vez mais difícil criar hábitos de oração entre os catequizandos. Aí é que está a dificuldade. É que cada vez menos há estes hábitos juntos das crianças. Aliás, o simples ato de rezarem à noite, que era coisa que eu nem fazia ideia que pudesse acontecer. De crianças que chegam ao primeiro ano não saberem rezar uma Ave Maria, não saberem rezar um Pai Nosso ou uma coisa tão simples como o Anjo da Guarda. Fiquei um bocadinho chocada com isto, não estava à espera, porque pensei que quem quer os filhos na catequese, que à partida já teve qualquer coisa de iniciação. Mas afinal, em muitas circunstâncias isto não acontece. Às vezes são os próprios filhos que acabam por começar a incutir também nos pais este tipo de prática. Já na escola é mais difícil. Na escola é mais difícil, até porque acabam por quase nos obrigar a defender que a escola é laica. Eu não sou muito dessa linha, portanto não escondo a ninguém e sou muito grata, e os meus alunos
percebem rapidamente aonde é que eu pertenço. Não escondo, não quero esconder, respeito toda e qualquer diferença religiosa que possa haver e todos são... agora, não escondo a minha. A oração do Rosário, ou do Terço, como é mais popularmente conhecida, foi particularmente estimulada pelo Papa João Paulo II a partir da Carta Apostólica Rosarium Virgis Mariae, publicada há 21 anos. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. O Império dos Chimpanzés é uma série da Netflix que consiste de apenas 4 episódios. Nela são-nos apresentados diferentes tribos de chimpanzés do Uganda. Estas competem pelos territórios, protegem os seus mais fracos, procuram alimento, estabelecem alianças entre os respectivos membros, constroem hierarquias de poder. Os valores de produção são excelsos, mas o verdadeiro valor deste impressionante documentário reside num fato muito simples. É que os cientistas têm acompanhado estes animais cuidadosamente desde há 30 anos. Por esse motivo, deram nome a cada um deles e conseguem tratar a sua história pessoal e comunitária. O que nos é dado a ver é uma espécie de análise psicológica destes chimpanzés, como se conseguíssemos ler os seus pensamentos, observar as suas emoções. Esta intensidade torna-os então quase humanos, limitados que estão pelas circunstâncias, mas capazes de fazer esforços, perseguir sonhos e o poder, agarrar-se ao poder, sacrificar-se pelas causas que abraçaram. O sentimento de suspense e a curiosidade são inevitáveis, porque no fundo este documentário consegue colocar cada um de nós na pele destes animais. Eles que partilham 98% do seu ADN conosco. O Império dos Chimpanzés não é apenas mais um documentário sobre a natureza, é uma inaudita obra de introspeção animal e merece todos os elogios possíveis que se lhe possam fazer. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. E neste espaço de entrevista vamos a um tema que já está na ordem do dia, desde o dia 4 de outubro, que tem sido explanada a nova exortação do Papa Francisco. A nossa convidada é a professora Rosalina Gabriel, professora da Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente da Universidade dos Açores. É nossa convidada então deste programa. Vamos conversar sobre esta exortação apostólica, publicada a 4 de outubro, chama-se Laudate Deum e volta a apelar ao cuidado da casa comum e explica as necessidades de passarmos já à ação. Professora Rosalina, antes de mais, obrigada por estar connosco neste espaço de rádio. Já começamos a passar à ação? Boa tarde, obrigada pelo convite. Já começamos a passar à ação. Aliás, já há 8 anos, quando o Papa Francisco escreveu a primeira exortação apostólica Laudato Si', sim, já era um apelo à ação e à visão que o Santo Padre tem da vida na Terra como uma rede em que todas as espécies são nós, que é importante manter. E nesta exortação apostólica ele confessa-se um pouco desanimado com a falta de progressos da maneira como gostaria de ver e como todos os homens de boa vontade gostariam de ver. Mas há muita coisa já a ser feita, ou seja, não podemos desvalorizar todo o esforço que já está a ser feito no concreto das nossas casas e também pelos governos. Muito mais poderia ser feito, sem dúvida, e temos de acelerar. Eu penso que a mensagem é muito clara, temos de acelerar no sentido de trazer os níveis de alteração global dos ecossistemas para valores que nos sejam mais confortáveis para nós e para os outros seres vivos com quem partilhamos este planeta.
Se dúvidas existissem sobre alterações climáticas, os últimos anos têm dado muitas respostas. Está cada vez mais difícil ser negacionista. Já há muitos anos que é difícil ser negacionista. Eu não digo que as alterações globais do clima sejam o único problema do nosso planeta, e conheço muitas pessoas com quem falo e que pensam que se podíamos atacar outros problemas, a desigualdade, a pobreza, o nível de investimento que fazemos em determinados países ou deixamos de fazer, e que isso corresponderia a uma solução, se calhar, para muitas pessoas que vivem mal neste nosso mundo. Mas a verdade, aquilo que eu penso é que cada pessoa deve fazer aquilo que se sente mais chamado a fazer. Portanto, se estes meus amigos pensam que é mais importante começar por trabalho junto de refugiados ou por fazer plantações certas em determinados países para garantir a sua segurança alimentar, ou se pensam que é melhor começar com as injustiças que ainda continuam a existir no acesso à escola de famílias e crianças mais pobres, cada um tem que fazer aquilo para o qual o espírito o impele. Não há dúvida que o Papa Francisco considera que as alterações globais, neste caso climáticas, são um grave desafio que merecem o melhor de todos nós, a melhor resposta, mas também não há dúvida que, portanto, ele faz este apelo para todos trabalharmos, todas estas pessoas de boa vontade trabalharem no sentido de melhorar a nossa casa comum, mas não há dúvida que também não é muito fácil resolver estes problemas. Muitas das vozes mais ativas sobre a defesa do planeta são vozes bem jovens. Inclusivamente tivemos recentemente um grupo de jovens que processou vários países civilizados, países mais industrializados, para... Sobre precisamente a poluição e sobre estas questões. Como é que vai vendo os seus alunos, porque acolhe-os na fase em que têm mais maturidade, em que conseguem discernir melhor, ou seja, os professores universitários apanham os alunos na fase mais madura. Como é que tem visto os seus alunos chegar às suas aulas com o passar dos anos? Estão cada vez mais dedicados a estas causas? Talvez, mas eu não quero desmerecer dos alunos do passado, porque também tinham boas formações éticas, e eu penso que é muito por aqui que nós temos de ir. Ou seja, penso que há aqui um artigo que é o 33º São 73 pontos. Sim, são 73, mas o 33º eu penso que é aquele que interpela todas as pessoas, desde os tecnocratas mais empedernidos até aos jovens mais jovens, e que são as questões do sentido da vida e o que é que nós fazemos neste planeta. Qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido da minha passagem por esta terra? Qual é, em última análise, o sentido do meu trabalho e do meu compromisso? Estou a citar. E, de facto, é isto. Ou seja, nós vemos os jovens que chegam à universidade, os que não chegam à universidade, as pessoas mais velhas, todas elas procuram um sentido para a vida. E, ao contrário do que acontece com muitas facetas da nossa vida, as respostas a estas perguntas, a estas 3 perguntas que o Santo Padre nos coloca, só podem ser respondidas, em última análise, por nós próprios. E para isso precisamos todos, dos mais jovens, dos mais velhos, de todos. É muito importante receber os jovens nas universidades, porque uma das coisas que nós tentamos fazer na sua formação é aumentar o seu espírito crítico. E o espírito crítico é muito importante, como dizia, para se poderem discernir quais serão as melhores alternativas, quais serão as melhores soluções.
há muitas soluções que passam pela tecnologia, mas essas soluções não são triviais. É necessário realmente passar anos a estudar física, química, matemática, biologia, ecologia, para conseguirmos criar soluções que possam dar uma resposta à escala global. E parece muito árido, parece que está muito longe de uma resposta imediata, mas a verdade é que não há varinhas de condão, não há. O que há é homens e mulheres de boa vontade que precisam de trabalhar para melhorar este planeta e para melhorar a sua vida. Esta exortação foi publicada simbolicamente no dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, também ele modelo para o Papa. Há uma esperança de um regresso à simplicidade, ao essencial e à reconexão com o planeta. Acredita que sim? Acredito. E acredito porque uma das linhas de investigação que eu tenho estado a seguir é tentar perceber, com outros colegas, tentar perceber quais são as ligações que as pessoas têm à natureza. O que é para elas a natureza, o que é que isso significa. E é muito interessante ver como a grande maioria das pessoas se sente uma parte integrante da natureza. E é tal e qual como o Santo Padre diz aqui, a natureza não é só o contexto da nossa vida, é o local, ou é algo mais, é algo com o qual interagimos e que resulta para os católicos, para os crentes, resulta da vontade de Deus, esta imaginação prodigiosa que nos faz milhares e milhares de espécies de escaravelhos, ou de borboletas, ou de musgos, ou seja, do que for, tudo isso faz parte, está integrado, é único e é uno connosco, ou seja, respiramos os mesmos gases, expelimos os mesmos gases, fazemos tanta coisa com o ferro que está nas minas, está também nas nossas mitocôndrias, ou seja, na nossa hemoglobina. Há tanta coisa que nos une à natureza, nós não conseguimos viver sem a natureza. É porque nós fazemos parte dela. Ela não é só também o sítio onde vamos passar férias, vou passar férias, não, nós vivemos constantemente na natureza, modificamos-la muito, as nossas cidades são prova disso, mas nem todas as cidades são desastres. Nós devemos pensar que numa cidade bem organizada, com um belo urbanismo, com as suas áreas verdes, com as suas avenidas, com árvores, as pessoas podem viver felizes, e isso em última análise é aquilo que nos interessa, não é? Procurar almejar essa felicidade, essa busca pela felicidade. Trata-se de uma nova exortação, vem continuar a Laudato Si de 2015, tem 73 pontos e 6 temas, digamos 6 capítulos. A seu ver, o que é que esta nova encíclica vem acrescentar 8 anos depois? É bastante diferente, ou seja, no sentido em que a primeira falava mais, ou seja, focava mais os vários aspectos da biodiversidade e dos seres vivos. E neste caso parece-me que se está a falar mais do ambiente em que vivem os seres vivos e todas essas espécies. Uma das coisas que eu gostaria de realçar aqui é que o Papa apoia-se em documentos muito credíveis, como por exemplo o relatório das Nações Unidas para a crise climática de 2022, o relatório do IPCC sobre as alterações globais. Todas estas obras estão referidas na bibliografia e, portanto, os dados são recentes, são dados que representam o melhor da investigação que se faz hoje em dia e são para ser tomados a sério. E, portanto, aqui a quinta parte, que é o que se espera da COP28 no Dubai, é realmente um alerta para aquilo que pode ser feito, para aquilo que tem que ser feito e que já está a ser feito. Isso não é desvalorizado, já está a ser feito, mas que se calhar precisamos todos ainda de nos envolver um pouco mais para conseguir melhores resultados. Este é um Papa que dá as mãos, ou seja, faz a espiritualidade dar mãos à ciência, digamos assim. Era importante que este fosse o caminho e que a Igreja entrasse neste diálogo com mais artigos, com mais bibliografia científica, digamos assim. Pois, eu sou daquelas pessoas que
pensa que a Igreja somos todos nós, portanto, cada um de nós que aprende, que escreve, que lê, que observa, que ouve, há muitas coisas que não pode ignorar, e isso deve nos fazer pensar e mudar às vezes o nosso rumo para conseguirmos chegar a objetivos melhores. Mas também não podemos esquecer que muitas das alterações que são necessárias exigem mais do que o esforço individual, ou seja, exigem acordos políticos, como estes que estão aqui a ser realçados. Exigem acordos políticos que têm que ser feitos e assinados e regulamentados e revistos, por quem os consegue fazer e tem o poder para os fazer, o poder legítimo para os fazer, e quando é apropriado fazê-los. Ou seja, há nesta luta por um planeta melhor e que garanta melhor a sobrevivência das pessoas e das outras espécies, há lugar para o nosso desafio individual, familiar, comunitário, mas também há lugar para política, para pressão, para votarmos, para trazermos estes assuntos à agenda mediática, no fundo, e procurar ter respostas. Podemos achar que não, mas 8 anos desde o contexto da publicação da Laudato Si é bastante diferente, e também a sensibilização por parte das pessoas 8 anos depois com o lançamento com a publicação desta exortação. Acha que este documento poderá ter ainda maior receptividade, apesar da Laudato Si ter sido uma exortação muito bem acolhida por parte de todos os cristãos? Esta tem terreno fértil para ser ainda mais? Eu acredito que sim. Por causa da conjuntura, contexto, não é? Exatamente, da conjuntura que vivemos. Um dos aspectos que eu também penso que o Papa Francisco faz muito bem a chamar este tema à consciência coletiva é a ideia de que a mudança não se faz por decreto, não é? Ou seja, tantos acordos, tantas declarações de boas intenções, umas mais vagas do que outras, não conseguiram ainda mudar aquilo que era esperado ou que nós gostaríamos que mudasse. E isso é, por acaso, bastante interessante aqui no ponto 70, não é? Portanto, não há mudanças por decreto. As coisas têm que acontecer, e nós, como cristãos, podemos ser um pouco um fermento que Jesus Cristo nos pede para ser, o fermento na massa, tentar conversar com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos netos, se os temos, tentar mostrar, ou seja, tentar que toda a comunidade esteja envolvida, não numa ideia de luta, que eu penso que não chegamos a lado nenhum, mas numa ideia de procura honesta de respostas para as quais temos de trabalhar, porque não há varinhas de condão, isso então não há mesmo. E nos Açores temos as mentalidades já alteradas nos últimos anos? Há um indicador que pode parecer muito simples, mas que eu gosto de apontar, que é o número de pequenos resíduos que vemos nas ruas, portanto, se as ruas estão ou não limpas. Eu penso que nos últimos anos elas têm estado mais limpas. Isso mostra que as pessoas têm um bocadinho mais têm mais atenção, mais cuidado, mais civismo. Penso que tudo isto são bons indicadores. Os Açores têm esta coisa fantástica que é o oceano, e que é um dos elementos que mais contribui para a fotossíntese e a presença de oxigênio na atmosfera, que depois vai fazer o seu ozono e nos vai ajudar a proteger das radiações ultravioletas. Portanto, há muito a fazer a cuidar o oceano. Mas os Açores também são a casa de muitas espécies que só existem nos Açores, portanto, cuidarmos da nossa biodiversidade, protegermos efetivamente os parques naturais de todas as ilhas, são trabalhos que só os açorianos, ou que competem mais aos açorianos, e para isso existem fundos, existem meios, existe uma Secretaria do Ambiente e das Alterações Climáticas, neste caso, existem várias direções regionais que
estão alerta para se fazer este trabalho. Claro, esta valorização que os açorianos dão à natureza e aos espaços naturais é com certeza parte da solução. Podemos fazer mais? Pois podemos. O que é mais urgente de implementar? E que pequenos passos é que cada um, dentro de casa, poderá fazer para contribuir aqueles pequenos passos que são muito grandes? Nós sabemos, por exemplo, se calhar deixar o automóvel na garagem durante um dia na semana, passarmos a deslocar-nos a pé durante algum tempo. É possível, não é completamente impossível. É um hábito, é uma questão de se construir alguma resistência e vontade neste sentido. Encontrar grupos de pessoas para ir para o emprego ou para a escola, de maneira a irem partilharem o mesmo carro, se a distância é muito longa, ou a irem em grupo a pé, se não o é. Portanto, tudo aquilo que ajuda a poupar recursos fósseis, portanto, os combustíveis fósseis, é uma grande ajuda em termos da concentração de dióxido de carbono que passa para a atmosfera. Pronto, o resto é tomar banhos um pouco mais curtos, não ter luzes ligadas quando não há ninguém na divisão, essas coisas que as pessoas sabem tudo isto. Conhecemos recentemente o Orçamento de Estado para 2024 e nele há pequenas novas medidas, e nomeadamente impostos, taxas para os sacos de plástico de uso único, aqueles que até agora usávamos para a fruta. Temos também, por exemplo, um aumento no IUC dos carros mais poluentes, aqueles mais antigos, anteriores a 2007. São pequenos passos para grandes necessidades. São os passos, se calhar, que são possíveis nesta fase. Nós vimos que o consumo, e isso em todos os locais onde foi implementado, o consumo de sacos de plástico, desde que passou a existir uma taxa nos supermercados, diminuiu consideravelmente, porque as pessoas encontraram outras soluções. Manipular os preços pode não ser a melhor resposta às necessidades que existem, mas dá pelo menos uma resposta rápida, e eu penso que a Europa quer manter a rota Europa 27, neste momento, os 27 países, quer manter a rota de reduzir as emissões de dióxido de carbono para a atmosfera, e está, pelo que eu percebi aqui por esta closing window, está no caminho certo, está a fazer a trajetória correta, e pelo menos alterar o preço é algo que vai ter um efeito muito, muito rápido no consumo. Mais imediato. Quando essa taxa desaparecer, etc., não quer dizer que tenha ficado essa vontade de utilizar sacos de pano ou de papel, etc. Ou seja, não muda talvez... Mas retirou-se o hábito. Exatamente. Eventualmente. Vamos acreditar que sim. Pode não acontecer, noutras coisas às vezes não acontece, quando se manipula só o preço. Tem que ser um esforço conjunto, ou seja, mas sim, quando queremos rapidez na resposta, se aumentarmos o preço dos combustíveis, as pessoas conduzem menos, ou partilham mais os carros, ou fazem coisas assim. Professora Rosalina, já estamos no final da nossa conversa. Gostava de convidá-la a destacar o que para si foi os pontos, ou o ponto mais especial para si nesta exortação, aquela que gostaria de dar maior destaque. Eu penso que é mesmo o artigo 33º, ou seja, interrogar-nos sobre o que é que estamos a fazer neste planeta pode ser um ponto de partida para fazermos o bem. Eu tenho a certeza que é. E esta exortação termina no ponto 73 com Laudate Deum, é o título desta carta, porque um ser humano que pretenda tomar o lugar de Deus torna-se o pior perigo para si mesmo. Portanto, é a melhor conclusão que podemos retirar destes 73 pontos desta carta do Papa Francisco. Professora Rosalina, alguma mensagem que queira deixar aos nossos ouvintes?
Eu sugeria que lessem a encíclica. A linguagem está escrita em português, ou seja, podemos obtê-la numa linguagem muito simples, e é uma carta do nosso Papa para nós. Eu penso que é bom lermos o que o Papa nos quer dizer. E é a carta essencial nos dias de hoje. Portanto, Laudate Deum, podem pesquisar no site do Vaticano, está perfeitamente disponível. Obrigada, professora Rosalina, que os seus alunos e todos aqueles que ouvem estas suas entrevistas vão seguindo também os seus conselhos e as nossas conversas. Muito obrigada por ter vindo mais uma vez aos nossos microfones. E o Igreja Açores regressa na próxima semana com mais atualidade da Diocese Açoriana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.